Oi, eu sou Fernanda Grella, essa é a primeira aula do meu curso de fotografia. Eu já fiz esse curso de fotografia alguns anos atrás, já com turmas presenciais, mas hoje eu queria conseguir trazer isso para a internet também, sabe? Para deixar isso disponível no YouTube. Até mesmo porque a intenção desse meu curso é que a gente consiga ter um contato inicial com a fotografia, para quebrar esse primeiro degrau, que é entender sobre equipamento, entender sobre o básico da fotografia. Hoje eu vejo muita gente falando, quando vai falar de fotografia, ou até mesmo quando você vai pesquisar alguns cursos, as pessoas falam muito sobre o equipamento em si, sabe? Coisas que de fato não fazem nenhuma diferença, a não ser que você tem uma finalidade específica. Eu sempre penso que quando a pessoa está procurando, quando a gente vai procurar, por exemplo, alguns vídeos de qual câmera comprar, qual a melhor câmera comprar para 2025 ou 2026, ou qualquer ano que seja, quem está procurando isso deveria saber que tipo de equipamento ele já precisa. Se você não sabe isso, você tem que começar por aqui. Você tem que começar a entender o que é fotografia. Como que as câmeras funcionam, o que elas fazem, por que elas fazem. E você precisa saber controlar isso, tá? Então essa é a minha primeira tentativa de gravar esse vídeo. Espero que vocês gostem também. O que eu posso garantir para vocês é que eu vou dar o meu melhor aqui, tá? Eu vou ser muito honesto com você e vou tentar te passar da melhor maneira possível para que você entenda isso, sabe? Para que você passe esse primeiro passo da fotografia, que é entender sobre o equipamento, sobre como que as técnicas fotográficas funcionam de fato. Nada do que eu vou falar aqui é uma verdade absoluta, tá? E nem me proponho a isso. O que eu estou me propondo a fazer é tentar te explicar sobre fotografia do jeito que eu entendo fotografia. Talvez isso seja interessante para você também. Tem uma coisa que sempre tem gente nova chegando, né? Sempre tem gente nova chegando em todas as áreas. Me parece que quando a gente fica algum tempo nessa área, a gente acaba perdendo um pouco isso, né? A gente acha que todo mundo está no nosso nível. E isso não é verdade, né? Então, vamos começar nesse curso de fotografia. Vem comigo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa, que você possa interagir, que você possa deixar sua curtida aqui também. Isso vai ajudar que outras pessoas vejam esse vídeo também. Se você achar interessante, se você tiver uma crítica, da maneira que for, interaja comigo, para eu saber que eu não estou fazendo isso sozinho dentro do meu escritório. Vamos lá. Meu objetivo aqui é ser prático e simples. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Eu quero que você tente entender isso. Se você não entender, me pergunta. Eu vou te ajudar. O primeiro passo dessa aula vai ser vocês entenderem sobre a câmera fotográfica. Como ela funciona, o que ela faz, sabe? O que cada configuração dessa faz. Eu não vou falar aqui sobre megapixels de câmera, sobre os sistemas de focagem, sobre pipipi, popopó, tic-tic, quero-quero, repimboca da parafuseta. Nada disso importa. Todas as câmeras que existem desde que a fotografia foi inventada, elas têm 3 características principais. É isso que você precisa. É só com essas 3 características que todas as fotos mais impressionantes do mundo foram feitas. Não é sobre os pequenos gnomos que estão dentro da sua câmera que fazem mágica, sabe? A câmera não faz foto. Quem faz foto é o fotógrafo. O fotógrafo ele pode fotografar com o que ele quiser. Às vezes é uma câmera, às vezes é um celular, às vezes é uma caixinha de sapato com um filme atrás, com um buraquinho, sabe? Que você tampa com o dedo. Não sei se você já fez isso na escola, mas o princípio é sempre o mesmo. O que a gente precisa entender aqui, antes de eu falar da câmera com vocês? Existem 3 características principais que a gente precisa entender dentro da fotografia. Isso é uma pirâmide, isso é a primeira pirâmide que a gente vai pensar. Dentro dessa pirâmide, ou fora dela, ou nas pontas dela, a gente vai ter 3 características. As características é ISO, obturador e diafragma. O que é isso? A gente vai chegar lá. Mas você precisa entender que existem essas 3 coisas, tá? Isso é o principal de tudo. Essas 3 características são as que controlam quanto de luz vai chegar no seu sensor, quanto de luz a sua imagem vai receber, quanto de luz a sua fotografia vai ter. Claro que cada um deles tem características próprias, que a gente precisa saber e dominar isso para que a gente possa falar pro equipamento o que a gente quer dele. E isso nasce na cabeça do fotógrafo, a partir da visão do fotógrafo, não da câmera. Então a gente precisa entender esse processo para a gente entender o que a gente quer na nossa fotografia. Isso é o importante, tá? E a gente vai chegar lá também. Essa primeira fase do curso é bem técnica. E é para a gente subir esse primeiro degrauzinho mesmo que a gente precisa subir dentro da fotografia, que é entender como que a câmera funciona. Vamos lá então, sem mais longas.
Isso é uma câmera. Isso aqui é uma câmera fotográfica. Tá focando, meninas? Isso é uma câmera fotográfica. Essa é uma Nikon D750. Essa é a minha primeira câmera full frame, tá? Então, aqui a gente tem uma câmera. Outra coisa importante, tá? Tudo que eu for falar nesse curso, eu vou estar levando em consideração sensores full frame. A gente vai chegar lá também. Mas o que é um sensor full frame? Ou melhor, eu vou sempre estar considerando sensores do tamanho 35mm, que também são conhecidos como sensores full frames. O que é um sensor full frame? Se você é uma pessoa um pouco menos jovem como eu, você deve ter tido contato com filmes, né? De fotografia de filme ainda. Lembra quando a gente via aqueles negativos? A gente vinha aquela fileirinha de fotos e várias fotinhas pequenininhas uma do lado da outra. Aquelas fotos, elas tinham 35mm por 24mm. Esse era o tamanho padrão, né, da fotografia. Existem outros formatos também, maiores e menores. Mas quando a gente vai falar aqui da fotografia mais usual, tá, e dos equipamentos aí que a maioria das pessoas tem acesso também, a gente vai estar falando de fotografia full frame. Isso vai mudar quando a gente for falar de lente, essas coisas, então sempre saibam que quando for falar uma lente 24mm, por exemplo, eu estou falando de uma lente 24mm para full frame, não para outros tipos de sensores, porque isso vai mudando. E eu vou te mostrar isso agora, porque... Veja só, isso aqui é uma câmera, né? Essa é uma DSLR, né? Ela tá aberta aqui. Aqui dentro a gente está vendo o espelho. Você tá vendo que aqui tem um espelhinho? Esse espelhinho, ele tá na diagonal aqui. Então, o que entra pela lente bate nesse espelho, sobe aqui em cima para outro espelho e eu consigo ver aqui nesse ocular. Então, entendam que essa é uma DSLR. É uma digital, é uma câmera digital, que ela vai ser encaixada aqui uma lente e que eu tenho a visão dela através de um reflexo. O que está entrando na lente, eu vou ver através de um reflexo. E quando eu for tirar essa foto, que é isso aqui, estou tirando fotos, né? Quando eu for tirar essa foto, esse espelho vai levantar. E quando ele levantar, ele vai mostrar esse sensor aqui, ó. Tá vendo esse sensor? Isso é o equivalente ao filme de antigamente. Do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Só que agora, em vez de ser um filme químico, ele é um sensor digital. Ele é um chip eletrônico. E esse chip eletrônico vai receber a luz e vai gravar a luz nele. E daí vai ser jogado com um cartão de memória, tudo por meios digitais. Mas isso é o principal. O que esse sensor faz? A gente vai ter uma aula específica só sobre sensores, mas vamos entender a câmera. Então aqui na frente a gente vai ter uma lente. Essa lente vai perceber a luz, porque a lente é como se fosse o olho da câmera, né? Aqui do jeito que ela tá, ela não faz fotografia. Embora ela vai me mostrar uma foto totalmente branca, porque o que ela tá vendo é luz extrema aqui, porque não tem nenhuma lente cobrindo isso, tá? Não tem nenhuma lente ajudando ela a interpretar melhor essa iluminação. E dentro dessa câmera aqui, desse sensor, né, que a gente está falando, tem outra coisa também que é o que a gente viu aqui batendo, né? Que é a cortina, que é o que a gente escuta nas fotos, né? Que a gente fala... Ah, que legal. O fotógrafo adora isso, né? A gente quer câmeras mais rápidas toda vez para conseguir fazer mais esse barulhinho. Isso é a cortina. Então, o que acontece aqui quando eu aperto esse botão? Esse espelho levanta. No que ele levanta, o sensor fica exposto. Passa energia nele, ele tem uma sensibilidade à luz. E o que vai determinar quanto tempo ele vai ficar exposto é essa cortina, que de fato é uma cortina. E essa cortina dentro daquela pirâmide é o obturador. Então a cortina do obturador ela vai determinar o tempo que o sensor vai ficar exposto à luz. Depois disso o espelho baixa de novo, sai a energia do sensor e a gente volta a enxergar por aquele espelho. Lembra? Essa câmera que eu estou falando é uma DSLR. E é importante a gente saber o que significa essa sigla para entender todo o resto, tá? Porque se ela é uma digital, então ela é uma câmera digital. Single lens, uma lente e reflexo. A gente tem um espelho ali dentro dela. As câmeras mais modernas hoje, e não que isso é melhor, tá? Isso não muda a questão de valor. Até mesmo porque para fotografia... hoje ainda é muito melhor você ter câmeras full frames DSLR do que as mirrorless.
você também vai encontrar esse tipo de nomenclatura aí quando você for pesquisar sobre câmeras, que são as câmeras mirrorless. O que é uma câmera mirrorless? Ela é igualzinha uma DSLR, mas ela não tem mais esse espelho. Então você tira esse espelho, você tira toda essa parte mecânica que existia ali dentro, que na hora que você clica, um espelho levanta, registra a foto, o espelho abaixa de novo para você voltar a ver, a gente tira esse espelho e agora o sensor ele está 100% do tempo captando tudo que está acontecendo e você está vendo por uma telinha exatamente o que o sensor está captando, independente de você clicar ou não, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A câmera que está me gravando aqui agora é uma Sony A7 III, é uma mirrorless. É a câmera que eu utilizo hoje para fotografia também. Mas eu tenho um pezinho forte na DSLR que para mim é difícil sair. Porque tem alterações muito importantes nisso, sabe? Quando eu estou olhando dentro de uma câmera DSLR, essa aqui já é outra câmera ó, que está com uma lente. Quando eu estou olhando ela aqui, eu estou vendo exatamente o que a lente está vendo. Sabe? Eu estou vendo exatamente a mesma luz, a mesma coisa. Eu estou vendo realmente o que está acontecendo. Eu estou vendo através de um espelho, claro, mas eu estou vendo. Quando a gente vê pela tela da mirrorless, e para mim esse é o principal problema da mirrorless, tá? A gente não está vendo o que está acontecendo. A gente está vendo através de uma tela do que está acontecendo. Quase em tempo real. Mas não é em tempo real. Você não está vendo aquilo daquela maneira. Aquelas não são as luzes que estão lá dentro. Então, eu acho muito importante para quem tem o objetivo de estudar fotografia, que você pelo menos comece com uma DSLR. E até mesmo porque é muito melhor, muito mais acessível e muito mais barato. E você consegue comprar câmeras DSLR hoje por um preço muito baixo do que era, por exemplo, de quando eu comecei, sabe? Todas as câmeras full frame antigamente eram muito caras. Hoje, essas coisas mais caras estão tudo para mirrorless. E quando a gente vai falar de fotografia, não faz muita diferença. Eu como trabalho com fotografia e vídeo, aí eu já preciso de outro tipo de câmera. Mas volta naquilo que eu falei no começo. Para você saber qual tipo de câmera você precisa, você não vai comprar a melhor câmera. Você vai comprar a melhor câmera para você, porque você entende o que a câmera boa para você precisa ter. Mas vamos voltar para a câmera aqui, tá? Só a câmera. Então dentro dessa câmera a gente tem duas características daquele triângulo que a gente conversou no começo, que é o ISO e o obturador. Então o obturador é essa cortina aqui, que bate e levanta. E o ISO é o nosso sensor. É uma configuração que está diretamente ligada ao nosso sensor da câmera. E o que o ISO determina? O ISO vai determinar a sensibilidade que esse sensor vai ter ao receber luz. Então, se eu colocar um ISO muito baixo, eu vou precisar de muita luz para conseguir enxergar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente está fotografando a luz do dia, embaixo de um sol forte, o ISO vai ser muito baixo. E quando a gente tem pouca luz, a gente precisa aumentar esse ISO. E aumentar esse ISO, a gente vai jogar mais energia no sensor. Quando a gente vai jogar mais energia no sensor, ele vai começar a ter uma perda de qualidade de imagem. E essa perda de qualidade de imagem, ela se traduz em ruído na imagem. Isso é ruim? Isso perda de qualidade que eu estou falando é porque a foto é pior? Não tem nada a ver, tá? É porque essa foto vai ter mais ruído. Mas tudo vai depender de que tipo de fotografia que você está fazendo. Por exemplo, em fotos de still, né? Fotos de produto, fotos de catálogo, de roupa, sabe? Essas fotos que a gente faz com fundo branco, para pôr em site, vender produto. Essas fotos sempre precisam ter um ISO muito baixo. Por que elas vão ter esse ISO muito baixo? Porque elas estão sendo fotografadas em um estúdio, com luz controlada, com tudo controlado. Agora, em fotografias de evento, já não. Fotografias de evento, a gente precisa estar preparado para os mais diversos locais a serem fotografados. Com luz boa ou com luz ruim. Com muita luz e muita luz ruim, e pouca luz ruim também. Nesses casos, a gente precisa ter um equipamento que corresponda melhor a essa expectativa. Voltando, depende do que você faz de fotografia. Por exemplo, eu trabalho com casamentos. Então, eu preciso ter uma câmera que me dê uma sensibilidade de luz muito alta, que eu consiga chegar em ISOs altos, sem essa perda de qualidade de imagem
muito brusca. Toda câmera, tá? Ela vai ter essa configuração, a gente vai do ISO 50 ao ISO 12.800 ou 24.000 e pouco, ou sei lá quanto, sabe? 48.000, tem câmera até de 2.000 e tanto. Tem ISO muito alto. Mas você precisa disso? Isso faz diferença para você? Isso vai fazer diferença na sua fotografia? Tudo depende, tá? Tudo vai depender muito. Então por isso que vamos voltar e tentar entender como que a câmera funciona. E o que a gente precisa entender aqui da câmera, tá? De todos esses botões, de todas as configurações que existem, entre megapixels e qualquer outra coisa, é que dentro dela a gente tem um sensor, a gente tem uma cortina. Essa cortina vai determinar o tempo que esse sensor vai ficar exposto à luz e a gente vai determinar no ISO qual que é a sensibilidade de luz que esse sensor vai ter. Entendeu? Deu para entender? Eu sei que é complicado, eu sei que parece ser difícil, mas se você já está começando a fotografar ou até se você tem o seu celular já, eu quero que agora você teste isso. Pega o seu celular, abre nas configurações profissionais ou nas configurações manuais que tem na câmera, sempre tem isso, tá? Ou é nos 3 pontinhos da vida, ou em alguma engrenagemzinha, em algum canto da câmera do seu celular. Ou se você já tem uma câmera também, sendo compacto ou não, né? Coloca ela no modo manual e testa isso. E esquece o diafragma, tá? Esquece o diafragma. O diafragma a gente vai falar na próxima aula, que a gente vai conversar sobre lentes, e daí sim a gente vai ter uma câmera completa. Mas procura isso no seu celular, tá? Tente mudar, coloca nas configurações manuais, tente tirar fotos em locais diferentes. Vá num local que esteja com sol batendo e coloca lá no seu ISO o mínimo que der. Se vai ser 50, 100, 200, independente, ou até onde ele for. Entenda que aquilo é um range, tá? Aquilo é um espaço que você pode trabalhar. E você também vai ter o seu obturador. O obturador ele vai ser representado por uma fração. E o diafragma, ele já adiantando aqui, né? O diafragma ele é representado por um F e um ponto e um número que pode ser 1.2, 1.8, 1.6, 2, 2.8, 3.4, 4.6. Entenda isso, né? Fração de números, obturador. ISO, vai estar lá ISO. Não tem muito como mudar. E o diafragma é o F alguma coisa. Teste isso. Vá para ambientes internos e tenta fazer a foto, né? Ou como o celular ele funciona meio como uma mirrorless, né? Você já está vendo as configurações sendo executadas meio em tempo real ali. E veja o quanto que você precisa mudar o ISO da sua câmera. Entenda isso. Entenda como o ISO da sua câmera vai mudar a quantidade de ruído que você vai ter na sua foto. Não necessariamente isso tem a ver com foto boa ou foto ruim, mas você precisa entender que o ISO representa isso, tá? E o ISO ele está ligado diretamente ao sensor da sua câmera, seja ela um celular, uma mirrorless, ou seja ela uma câmera de filme. Quando você vai comprar um filme, você vai escolher, na hora que você compra lá o rolinho de filme, você escolhe se você quer um luz do dia ou noite, né? Esses os mais populares. Mas também vão ter as classificações ASA, que era o antigo ISO, que vai ser essa sensibilidade que esse filme vai ter ao receber luz. Então, tente mudar isso e também faça os testes agora com a cortina, porque vocês aí já estão usando uma lente, né? Eu estou deixando a lente para o próximo. Mas o obturador seu, ele vai determinar o tempo que esse sensor vai ficar recebendo essa luz, né? Mas o que vai acontecer com essa questão do tempo? São sempre frações de segundo. Entender frações, não sei para vocês, mas frações sempre foi um problema para mim na escola também. Mas entender o que significa isso, sabe? Você tem um 1/200. É uma fração de 200. Se a gente dividir um segundo em 200, eu estou pegando essa uma fração para fazer essa foto. Eu não vou explicar a fração aqui, que eu vou explicar errado. Mas, quando a gente for falar já sobre fotografia, eu vou te explicar certinho já sobre essa questão de congelar o movimento. Mas a gente precisa já estar entendendo o que cada coisa faz. Então pensa nisso, a gente está falando aqui de ISO e a gente está falando aqui de obturador. O ISO vai ser a sensibilidade que o seu sensor tem ao receber luz e o diafragma vai determinar o tempo que esse sensor vai ficar exposto à luz. Entendeu? Então, um é a sensibilidade que ele tem,
Outro é o tempo. Vamos fazer uma analogia com comida, né? Imagina que você tem uma panela, né? Uma panela, e você vai esquentar essa panela. Imagina que essa panela é o seu sensor, e a gente vai fritar um bife nessa panela. Então, se você colocar o fogo baixinho, e logo que você ligar o fogo, você colocar o seu bife lá rapidinho, a panela aqui é o nosso sensor, e ela vai ter a sensibilidade ou temperatura, e o bife, o bife é nosso obturador, tá? E a gente vai determinar quanto tempo, ou melhor, o bife é a luz, né? O bife é a luz, e a gente, com a nossa espátula, a gente vai determinar quanto tempo essa luz vai ficar em contato com aquela panela. Então, se você tem uma panela que está fria, com fogo baixo, você coloca aquele bife lá, para você conseguir fritar esse bife, você vai precisar de mais tempo, não vai? Diferente vai ser se você pré-esquentar essa panela, deixar ela ali naquela temperatura de fogo do mármore do inferno, pegar esse bife de novo, que é a nossa luz, e com o seu diafragma, que é a espátula, você só vai precisar colocar ela por alguns segundos nessa panela. Você vai colocar ela de um lado, vai colocar ela do outro, vai tirar esse bife da panela. Os resultados são diferentes em muitos aspectos. Os dois vão ser alimento depois? Vão ser. Mas o ponto que a gente vai chegar, a qualidade, o tanto de líquido que essa carne vai perder ou não, quanto tempo ela vai ter em contato com os temperos que a gente vai colocar, isso são diversos fatores de como se fazer um bife, mas os dois o bife estão feitos. Quando você vai tirar uma foto, é a mesma coisa, tá? Você vai determinar se você vai pré-aquecer a panela ou não, quanto tempo você vai deixar a carne lá ou não, sabe? Se você tem que virar ela rápido ou não, se você vai deixar mais de um lado ou de outro. Então entenda que primeiro a gente precisa entender o que é a panela, né? A gente precisa entender o que é a temperatura, essas coisas, e a gente precisa entender um pouco da carne ali também, desse tempo que a gente vai deixar ela. E como a gente vai fazer isso, quais serão nossas escolhas, vai depender do que a gente quer, assim como na fotografia. Se eu vou deixar uma velocidade mais alta ou mais baixa, ou se eu vou deixar um ISO mais alto ou mais baixo, depende do que eu quero. E é isso que você precisa começar a entender. Você precisa começar a entender que essas 3 configurações são a primeira barreira para você conseguir conversar com a sua câmera, para você conseguir falar para ela o que você quer. Porque, como eu disse, a foto sozinha não faz nada. Quem faz é o fotógrafo. Quem determina o que vai mostrar, como vai mostrar, o que ele vai mostrar, é o fotógrafo. Beleza? Vocês conseguiram entender um pouco disso? Eu vou encerrar já por aqui, tá? Já não, né? Porque nem era para dar todo esse tempo, mas é complicado. Ó, já tem meia hora de gravação. Espero que não tenha mais que 15 minutos desse vídeo. Essas são as 2 primeiras coisas. Eu queria que você terminasse a entender isso. Se você tiver alguma dúvida, já comenta aqui. Não esquece, por favor, de deixar o seu curtir aqui se você viu esse vídeo, para que outras pessoas também cheguem nesse vídeo, né? E o YouTube entenda que esse vídeo é bom. E já na próxima aula, tá? A gente vai falar de lente. E daí a gente já vai começar a tirar foto juntos. Mas agora eu já quero que você tire fotos. Pegue seu celular, pegue sua câmera, entenda isso, coloque no manual e vai vendo os resultados. Tá? Tire fotos em locais diferentes. Veja um local e veja se você consegue chegar utilizando apenas essas 2 características. Esquece o diafragma, esquece mexer a lente. Só mexe em ISO e só mexe em obturador. Só mexe na sensibilidade de luz e na velocidade e no tempo que essa luz vai ficar tocando o sensor. É só nisso que a gente precisa pensar agora. Faça esses testes, veja se você entende. Se você não entender também, me pergunta aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá?